as chamas do início do seu ministério começaram no seu período de faculdade e foi na faculdade também, foram nas universidades que essas chamas se espalharam anos depois em São Paulo e pelo Brasil. Então conta para nós um pouco da história do seu ministério e como você entendeu o seu chamado. Bom, eu falo assim que os anos de universidade, eles são anos muito cruciais na vida de qualquer pessoa que passa pela universidade. Foi na universidade que, infelizmente, eu me esfriei na fé e me desviei, mas foi também na universidade onde eu tive um encontro tão forte com o Espírito Santo que eu não pude mais fugir do meu chamado. E eu digo isso porque no momento da universidade, os jovens estão abertos a novas ideias. Eles estão justamente lá para serem formados. É por isso que existe esse momento de formação acadêmica que você não consegue desassociar de uma formação de mentalidade, uma formação do que ele é como ser humano e está se tornando. Então, eu vejo que, eu via, na verdade, muitos jovens saindo das igrejas evangélicas, crescendo, ministério infantil na igreja evangélica, ministério de adolescentes, indo para o ministério de jovens, só que quando eles entravam nas universidades, eles estavam, eu diria, na minoria ou eles estavam remando contra a maré. E o Dunamis surgiu justamente para falar, ó, você não está sozinho, existe aqui uma galera que está se levantando, firme por aquilo que a palavra diz e pegando fogo por Jesus e junte-se a nós. Então eu falo para as pessoas que o isolamento talvez é a coisa que mais causa os desvios. Então, que nem se assiste aqueles documentários de selva, da natureza, o leão sempre pega aquele bicho que está isolado do bando, né? E eu falo para as pessoas, você não pode ficar isolado. Você entrou na universidade, você tem que achar pessoas cristãs que estão apaixonadas por Jesus. Não que você não vai ter amigos que não são, até porque a gente tem que evangelizar, tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo, mas a gente tem que estar lá também conectado, um fortalecendo o outro. Então, por isso que eu vejo assim o momento, a época da universidade, como um momento muito crítico na vida de qualquer jovem evangélico. E foi ali na universidade que você entendeu que você tinha um chamado para as Sim, nações, né? Como sim. foi isso? Bom, eu acho que assim, os futuros líderes das nações estão nas universidades. Quando eu estudei na universidade, eu estudei psicologia, eu estava perto de pessoas que hoje eu vejo que elas estão fazendo, são pessoas que estão cuidando de muita coisa e são pessoas influentes. E eu gostaria de ter tido muito mais entendimento disso no dia a dia na aula, porque eu poderia ter influenciado essas pessoas poderiam estar hoje levando o reino de uma maneira muito mais contundente. Alguns deles estão vivendo para Jesus, mas tem alguns outros que eu falaria, eu poderia ter feito mais impacto. Então eu vejo assim, na universidade você tem os futuros líderes que vão falar sobre o que é a tendência, como a educação deve ser, como a economia deve ser tocada, quais são as políticas públicas. Então, você entrando naquele lugar onde já é a base da formação de liderança, você consegue ser uma pessoa eficiente e otimizar, até porque você vê também, ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, você vê que existe algo sobre Deus usando jovens. Né? Eu falo para as pessoas, às vezes tem gente que não é usada por Deus porque tem experiência demais. E às vezes a experiência exacerbada ou dando muita autoridade à experiência, você trava algo novo que Deus quer fazer. Porque o jovem é aquela pessoa que está aberta para a inovação. Ela fala, Deus, eu realmente acredito que eu consigo mudar o mundo. Eu realmente acredito que essa empresa que o Senhor está me dando como visão vai gerar emprego, vai transformar famílias, vai solucionar um problema da sociedade. Eu realmente acredito que o Senhor quer me levar para ser um deputado, ou um senador, ou um governador, ou um presidente, sei lá, o que for. Eu realmente acredito que o Senhor me deu uma visão de uma ONG que vai te levar à justiça social. Então, quer dizer, o jovem está pronto para absorver os sonhos de Deus e esse sujeito, essa mulher, está nas universidades. Desde o início, o Dunamis teve uma grande influência sobre os jovens, principalmente em São Paulo, que foi onde começou, e anos depois isso se espalhou pelo Brasil. Como você conseguiu não só atrair os jovens para reuniões ali, mas fazer esses jovens
permanecerem no Evangelho? Eu acho que a gente tem que também trabalhar com o fim em mente, né? E eu acho que assim, quando a gente tem o fim em mente, seja qual for o projeto que você está envolvido ou está envolvida, você sabe para onde você está indo. E a gente não está lá simplesmente para fazer eventos evangélicos. Nós não estamos lá simplesmente para ter uma hype, seja, sabe, aquela coisa assim, um período de pegar fogo por Jesus. Eu falo para as pessoas qual que é o nosso fim, qual que é a nossa linha de chegada. A nossa linha de chegada é o discipular de nações. Isso é para nós algo que é muito claro, Mateus 28:19, a grande comissão. Eu creio que isso é o que Jesus quis dos discípulos e a gente tem que continuar passando isso para as pessoas. Jesus não quer que a gente venha ter, assim, lógico que ele quer, mas o objetivo dele não é, tem uma igreja grande, tem um ministério maneiro, tenha amigos evangélicos, tenha um perfil na rede social, sabe, bombada. Jesus quer que nações venham ser discipuladas. Então, para isso, você precisa estudar, para isso você vai precisar trabalhar, para isso você vai ter que prosperar, para isso você vai ter que casar, para isso você vai ter que ter um bom casamento, ter uma boa família, saber criar filhos. Para isso você tem que congregar na igreja, para isso você vai ter que frutificar numa igreja. Então, tudo isso é um meio para um fim. Então, quando a pessoa entra em contato com o Dunamis na universidade, a gente está apontando para um final. Cara, isso aqui é o início de uma jornada. E o teu sucesso, ele vai ser sucesso se você, depois dessa fase, nas esferas que Deus está te enviando, você conseguir levar o reino. E se você for um sucesso dentro de casa, na tua família, no teu casamento, isso aí vai começar a passar de geração a geração. O Dunamis Movement tem despertado muitos jovens em seus dons. Por que você acredita que é importante dar essa ênfase para o mover do Espírito Santo em milagres, sinais, curas? Qual o papel disso no evangelismo e na edificação da igreja? Bom, assim, a palavra Dunamis, né, assim, eu lembro quando o Senhor nos deu esse nome Dunamis, eu estava num momento, assim, de busca de mais de Deus, eu estava lendo Atos, cheguei lá no capítulo 4, com grande poder os apóstolos testemunhavam ou testificavam da ressurreição de Cristo, e grande graça estava sobre eles, né, que é o nosso versículo-chave. E para mim, na hora, eu falava, Deus, o que eu preciso é de poder, porque eu já era missionário com Jocum na época. E eu estava me questionando por que eu não estou vendo tantos frutos quanto eu gostaria de ver. Aliás, você era missionário na Ásia, certo? Isso, e estava na Índia, estava voltando da Índia, na verdade, e eu não tinha visto as conversões que eu queria e sonhava ver. Eu pensava e me cobrava bastante, você tem que ver mais do que você está vendo, você tem que ser usado por Deus mais do que você está sendo usado. Eu tenho essa tendência de me cobrar bastante, e às vezes isso é bom, às vezes é ruim, né? Mas eu falava, Deus, o que está faltando? E eu comecei a entender que os apóstolos, no livro de Atos, eles estavam sempre trazendo a palavra e a manifestação daquilo que eles estavam pregando. Eles traziam a mensagem e manifestavam, assim como Jesus pregava o reino de Deus e manifestava o reino de Deus através de sinais, de milagres e maravilhas. Então, eu falei, Deus, eu preciso disso. E em Atos 1, versículo 4, né, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está falando assim, olha, não saia daqui de Jerusalém até vocês receberem o poder. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados e vocês vão se mover em poder. E aí então, versículo 7 e 8, ele fala, vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Então, eu estou pensando aqui, ele está falando isso para homens que andaram com ele. Esses caras comiam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles ministravam com Jesus. Esses caras por 3 anos fizeram vida com Jesus. E mesmo assim o próprio Jesus está falando, vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos até vocês receberem poder. Eu creio que se Jesus está apontando para nós a necessidade de poder, já é suficiente para eu buscar poder. É uma razão forte o suficiente para eu entender que eu não vou conseguir ser bem-sucedido no meu ministério se eu não tiver um poder que é além de mim, respaldando aquilo que eu estou pregando. Como Paulo falava para a igreja lá em Corinto, né? Eu não vim a vocês com palavras persuasivas. E Paulo era um cara extremamente estudado, um cara inteligente,
Teólogos hoje dizem que se você for pegar o estudo que Paulo tinha e fazer uma equivalência ao estudo de hoje, dos nossos dias, seria o equivalente a 4 PhDs. Então imagina um cara com 4 doutorados, ele fala assim, olha, eu poderia até ter te persuadido com as minhas próprias palavras, mas eu escolhi não fazer isso. Eu escolhi vir aqui na demonstração do poder, para que a tua fé não descansasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entendeu? Então, quer dizer, quando eu vejo os milagres fluindo, eu não estou com a expectativa que pessoas venham olhar para mim como, oh, o cara poderoso. De maneira alguma, eu sou um ser humano como qualquer um. Mas quando eu vejo os milagres fluindo, as curas, os sinais, é o sinal que, olha, isso aqui é além de mim. Você tem que olhar para um Deus que é Ele que está fazendo isso, não tem nada a ver com a gente. E aí então Ele recebe a glória. Então eu vejo isso como a necessidade, é uma coisa que a gente prega, a gente se esforça para viver, a gente faz a nossa parte, a gente busca, a gente dá o passo de fé. Algumas pessoas perguntam, falam assim, Theo, você pode orar para mim, para que eu venha me mover em curas, que eu venha me mover em sinais, em milagres? Eu falo, eu posso até orar por você, mas antes eu tenho uma pergunta. Se eu orar por você, você vai orar pelos enfermos? Porque requer um passo de fé, requer aquele momento de desconforto que você não sabe o que vai acontecer, que pode ser um momento um pouco, talvez até meio que, sabe, esquisito. Eu vou orar, mas e aí se a pessoa não for curada? E eu falo para as pessoas, quando você dá um passo de fé, e fé é risco, nada mais é do que risco, e você dá um passo de fé em obediência, se a pessoa for curada, Deus ganha, porque Ele recebe a glória. Se a pessoa não for curada, você se torna um pouquinho mais humilde, Deus ganha também. Então não tem como perder. Então a gente tem que pôr as mãos sobre os enfermos. A palavra fala que os sinais acompanharão os que crerem, né? Lá em Marcos 16, na grande comissão. Então quer dizer, se você é um crente, os sinais têm que estar, eles precisam estar nos acompanhando. Então as curas devem ser parte do nosso dia a dia, os milagres, os sinais devem ser parte de algo que, aonde nós passamos, eles estão nos seguindo. Não é uma obsessão, tipo, eu preciso me mover em milagre. Se você está cheio do Espírito Santo e você é obediente, você dá passos de fé, você vai começar a ver isso acontecer de uma maneira muito natural. O Descend também foi um outro marco no seu ministério. Começou nos Estados Unidos por um projeto de colaboração entre ministérios americanos, mas foi o Brasil o país que mais engajou nisso. Por que você acredita que chegou a hora do Brasil? Você acredita que o Descend tem um papel naquilo que Deus está fazendo na nação brasileira? Eu acho que assim, o Descend, ele trouxe voz a um clamor que estava dentro de uma juventude evangélica no Brasil. Então assim, sabe aquele momento onde as condições climáticas se encontram e daí você tem aí uma erupção talvez um evento sobrenatural ou um evento da natureza que é fora do comum? Eu acho que foi isso. Eu acho que Deus veio com a mensagem do Descend para uma nação cuja juventude tinha sido preparada há décadas para estar vivendo aquilo. E quando eu falo a juventude, obviamente o preparo começa quando muitos daqueles que eram jovens e são jovens lá naquele estádio em 2020 não eram nem nascidos. Então por isso que na organização do Descend eu fiz questão de honrar os pais e mães espirituais do Brasil, porque foram essas pessoas que cavaram os poços de avivamento que nós estamos vivendo esse despertar. Foram essas pessoas que com o joelho no chão, lágrimas e sangue e suor, construíram algo que hoje é um teto que se tornou o nosso piso. Então eu vejo isso como muito natural. Hoje o Brasil está passando por um despertamento no meio dos jovens, e por mais que não seja como qualquer outro despertamento, você vê coisas saudáveis e não saudáveis, a gente tem que saber filtrar isso, mas a gente está passando por um despertamento por conta de coisas que nossos pais e mães espirituais plantaram lá atrás. Então, a gente está debaixo de céus abertos, existe um embalo no Brasil. Então, quando eu falo chegou a nossa hora, basicamente a gente tem sido privilegiado para estarmos vivos num tempo onde a gente tem um vento soprando nas nossas costas. E a pergunta é, o que a gente faz com isso? A gente vai viver uma cultura evangélica gospel cada vez maior, ou a gente vai pegar essa mensagem e realmente cumprir a grande comissão?
e vai pegar essa mensagem e realmente estabelecer o reino dos céus na terra. Porque a gente está no embalo. E acho que às vezes o meu maior desafio é tentar explicar para o jovem brasileiro o quão abençoado que ele é. Porque nem todo mundo tem a oportunidade, que pela graça de Deus eu tenho, de viajar e conhecer a igreja fora do Brasil. E não existe lugar no mundo hoje, no mundo livre, não num país perseguido, cujo cristianismo é perseguido, mas no mundo livre, que tem uma igreja tão vibrante, tão pujante, tão forte quanto a igreja brasileira. A juventude brasileira hoje é a juventude evangélica mais em chamas, apaixonada por Jesus que existe no globo. E eu posso falar isso com propriedade, a gente está conversando aqui em Portugal. Para quem ministra e está no púlpito, você sente a atmosfera. São coisas diferentes. Então, Deus está fazendo coisas incríveis aqui na Europa, eu creio que Portugal faz parte disso também, mas eu sei também reconhecer que o Brasil está vivendo um momento que é atípico. Nós estamos vivendo um embalo muito forte. Você é descendente de japoneses, pastor de uma igreja brasileira que também atua no Equador e aqui em Portugal e atua em colaboração com diversos ministérios dos Estados Unidos. Então nós vemos que as nações realmente estão na sua veia. Como você enxerga o mover de Deus entre as nações? Mais ou menos aquilo que estávamos falando agora há pouco. Você acredita que o avivamento está próximo? Bom, eu acho assim, fotografia eu diria assim, a fotografia da linha de chegada. Para mim é Apocalipse 7, versículo 9. Quando o apóstolo João enxerga uma multidão, e uma multidão tão grande que ele não consegue contar, e eram pessoas de todos os povos, raças, tribos e línguas, e vestidos de branco, o sinal da santidade, de consagração, de serem separados, com palmas em suas mãos, o sinal da vitória, e entoando cânticos e reconhecendo o Cordeiro diante do trono de Jesus e do Cordeiro, sabe? Então, para mim, a gente vai estar adorando a Deus na glória do lado de um tailandês, de um lado de um russo, de um lado de um ucraniano, do lado de um marroquino, do lado de um argentino. As nações vão estar lá. Então, eu acho que Jesus, ele é o desejado das nações. Então, o plano de Deus sempre foi nações. Desde o Éden foi nações. Tanto é que quando começa a Torre de Babel, Deus olha para a Torre de Babel e fala: eles são uma língua, eles estão em unidade e por isso esse desejo egocêntrico deles vai acontecer. Ele intervém e fala: eu vou dividir esse povo, mas não no sentido negativo de divisão. Ele começa a confundir as línguas e ali você começa a dispersar aquilo que Deus sempre quis. O que é que Deus quis? É um conceito que a gente consegue descrever como unidade na diversidade. É isso que ele quis. Então ele divide lá onde pessoas começam, então você fala o mesmo idioma que eu, vamos ficar juntos aqui. E daí por conta de línguas eles começam a se aglutinar e constroem suas culturas. E da mesma forma eu vejo a nação de Israel, que no Antigo Testamento foi a nação que Deus escolheu para refletir o reino aqui na terra. E por que não é só um conglomerado de gente? Por que ele escolheu fazer 12 tribos? Porque Deus se alegra com a unidade em um contexto de diversidade. Então eu vejo que Deus está usando hoje o Brasil, que é um país que é de fato um país diverso. No Brasil eu sou descendente de japonês, o meu outro lado, eu sou 50% japonês e a outra parte tem italiano e tem português no meu sangue. Só que eu estudei, como você talvez deve ter crescido, com judeu, com libanês, com italiano, com negros que são descendentes da África. Então, quer dizer, meu pai na fé, ele é um africano de Gana. Então, quer dizer, a gente no Brasil, a gente cresce rodeado das nações. E eu creio que é algo especial sobre o Brasil, porque se não tem um tipo de gente que você fala assim, ó, esse cara é brasileiro, porque ele olha brasileiro, eu sou brasileiro. Você pega um cara assim com olho claro, pele bem mais clara, louro, ele é brasileiro também. Você pega uma pessoa que é preta, com a pele morena, ele é brasileiro também. Então, a gente está hoje vivendo talvez ou entendendo que Deus sempre quis esse conceito de a unidade na diversidade. Então,
para nós, eu creio que o Brasil ele tem tudo para ser essa nação no mundo que a gente vive hoje, que tenta achar uma solução de uma maneira humanista a um problema da humanidade, que é o problema da etnia. Só existe uma pessoa que consegue unir a todas as etnias, e essa uma pessoa é Jesus. Então, a não ser que todos venhamos estar debaixo do sangue de Jesus, a gente não consegue lidar com o problema de racismo, de preconceito, das guerras, conflitos étnicos. Então, eu creio que o Senhor está usando o Brasil como uma ponta da lança para começar a falar também sobre essa questão da unidade na diversidade, porque esse é o coração de Deus. Quais são os posicionamentos que a igreja precisa mudar, que a igreja precisa tomar para que viva um pleno avivamento? Bom, eu acho assim, a questão do avivamento, né, é uma coisa às vezes um pouco subjetiva. Pessoas têm definições diferentes do que é avivamento. Mas eu diria, de uma maneira geral, vamos falar assim, o que a igreja tem que fazer para ela expressar mais o reino de Deus na terra? Eu diria eu falaria assim para a igreja brasileira, nós precisamos entender que a gente precisa viver a nossa fé fora das quatro paredes da igreja. A gente precisa viver a nossa fé de uma maneira onde a gente vai discipular a nação do Brasil. E só discipula a nação do Brasil fora do prédio da igreja evangélica. A gente tem que começar a olhar para a educação. O que eu posso fazer na educação brasileira levando os princípios do reino? E não com os clichês, linguajar, embalagem evangélica, mas os princípios do reino dentro daquilo que é a educação brasileira. Como que eu consigo me infiltrar lá? Como que eu faço a mesma coisa na esfera dos negócios? Como que eu faço isso na esfera das artes e entretenimento? O que a gente não precisa necessariamente é mais de uma indústria gospel de música. Nós precisamos de pessoas com DNA do reino de Deus dentro da indústria da música. Eu não sou contra a indústria da música gospel. Eu acho que uma coisa é você ter músicas que são congregacionais, que vão ser ferramentas de adoração a Deus no nosso culto, nos nossos ajuntamentos. Agora, outra coisa é você ter um entretenimento gospel. Eu não sou contra isso, mas por que nós não temos os nossos artistas dentro daquilo que seria a indústria de música brasileira e impactar eles dessa maneira? Então, isso é só um exemplo. A mesma coisa eu falaria para as artes, a mesma coisa eu falaria para inovação e tecnologia, a mesma coisa eu falaria isso para a política. Então, levantarmos políticos que não estão lá simplesmente pelas pautas morais, que eu também acredito. Eu sou contra o aborto, eu acredito que o casamento é entre um homem e uma mulher, eu sou a favor da liberdade de expressão, a liberdade religiosa, mas também expandir isso. Então, formarmos políticos que têm capacidade e competência para ir além das pautas morais. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar nessa maneira, a igreja evangélica brasileira, ela começa a adicionar valor ao Brasil. É assim que eu vejo que a igreja evangélica brasileira pode servir a nação. E como Jesus nos ensina, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o servo de todos. Então, servir, eu acho que nada mais é do que a gente ganhar influência. E ganhar influência é servir. Então, a igreja brasileira, ela precisa servir. Já está fazendo isso. A gente precisa honrar os que já foram adiante de nós e estão fazendo isso. Só que eu estou falando dessa maneira para a nossa geração. Eu estou falando para a geração dos millennials, a geração Z. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que sair de dentro das quatro paredes. E a gente tem que começar a servir a nação. Pastor, muito obrigada por esse tempo conosco e também pelos ensinamentos que você trouxe aqui para nós. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você que está nos assistindo, que todos nós venhamos crescer em amor por Jesus e pelo próximo. Deus te abençoe.